Então, pessoal, nessa aula de hoje vamos continuar aqui no nosso estudo ali de fluxo de potência, tá? Nessa aula eu vou estar apresentando para vocês ali o procedimento geral ali para resolução de problemas de fluxo de potência, né? A gente vai começar vendo ali os tipos de barras ali, né? Que a gente tem ali e depois apresentar o procedimento geral ali para resolução de problemas pelo método de Newton-Raphson, né? Então, na formulação básica ali do problema de fluxo de carga em sistemas elétricos associados, a gente tem quatro variáveis para cada barra, tá? Da rede. Como eu falei, a barra é um ponto de interesse ali da rede elétrica, né, que pode representar uma subestação, primário, secundário de um transformador, ou enfim, qualquer ponto ali onde eu tenho interesse de saber a potência e a magnitude da tensão e o fator tensão ali na barra, né. Então, para cada barra, por exemplo, aqui a gente tem duas barras, barra K e a barra M, né. Para cada barra do sistema a gente vai ter essas quatro grandezas associadas, que é a magnitude da tensão, tá, o VK, o ângulo de fase θK dessa tensão aqui, onde K é o número da barra, tá? Para qualquer barra do sistema. E o P e o Q são a injeção líquida de potência ativa e reativa na barra, tá? Injeção líquida, como a gente vai ver depois no exemplo, é a geração que tem na barra menos a carga, tá? E para os ramos da rede, né, para os elementos que estão entre as barras, né, que por exemplo as linhas de transmissão e os transformadores, a gente tem essas grandezas aqui, né, o fasor corrente que sai da barra K em direção à barra M, né, então por exemplo, a corrente que eu vou ter aqui da K em relação a M, em direção a M, a potência, né, o fluxo de potência ativa que sai da barra K em relação a M e o fluxo de potência reativa, tá? Então o Q e o P aqui que são indicadas pela seta. O sentido do fluxo aqui está indicado, né? Então é da barra K para a barra M porque a seta está nessa direção aqui. A corrente elétrica até não é tão utilizada ali nos problemas, tá? É mais esses dois aqui que nos interessam, que é o P e o Q, né, que vai de uma barra para outra. A gente sabe esse fluxo de potência aqui, né, a gente pode saber o carregamento da linha, né, o quanto que ela tá, o quanto da capacidade dela está sendo utilizada ali quando determinada fluxo de potência está passando por ela. Né, a mesma coisa para um transformador ou para qualquer outro equipamento sério aqui que fica entre duas barras, né. A questão de nomenclaturas, tá, pessoal? Então é importante aqui a gente se familiarizar com essas nomenclaturas aqui antes de seguir para a parte de equacionamento, né, para vocês não se perderem. Então a gente vai supor aqui, por exemplo, que a gente tem esse conjunto de barras aqui. Tá? Cada ponto aqui é uma barra do sistema e aqui eu tenho essas linhas aqui, né, que podem representar qualquer elemento que liga duas barras quaisquer aqui. Então se a gente pegar, por exemplo, a barra K, que é essa barra aqui, esse símbolo ômega aqui, tá, quando ele aparecer no equacionamento, ele significa um conjunto de barras vizinhas da barra K. Então o ômega K aqui, tá, todas as barras que são vizinhas da K. Se a gente olhar aqui, a gente tem a 8, a 3, a N e a barra 1, né? São as barras que têm conexão direta com a K. Então esse daqui é um conjunto de barras vizinhas da barra K. E esse outro símbolo aqui, que é um K maiúsculo, tá? Ele significa o conjunto de vizinhos da barra K, mais incluindo a própria barra K. Então a gente pega todo esse conjunto que já tinha aqui, joga aqui dentro e inclui a própria barra K. Então esse símbolo aqui para uma determinada barra, ele quer dizer então todas as vizinhas incluindo a própria barra. E essa simbologia aqui, tá, quando ela aparecer no equacionamento lá, ela é igual a essa expressão aqui. θKm é a diferença angular entre a barra K e a barra M, né? O subscrito aqui é sempre o número da barra, né? Então, ângulo da tensão da barra A menos ângulo de tensão da barra M. Bom, a identificação das barras, então, tá? Em problemas de fluxo de potência a gente tem três tipos principais, tá? De barras, a barra PQ, a barra PV e a barra Vθ, né? Isso aqui é o ângulo de fase da barra. Apenas uma barra pode ser a barra de referência, a barra Vθ, né? Ou conhecida como barra slack também do problema, né? Se uma barra não for a de referência e tiver a tensão controlada, ela será do tipo PV, tá? Qualquer barra ali que se propõe a controlar o nível de tensão nela e não sendo ela a barra de referência, né? Que só pode ter uma barra de referência, como eu falei, ela vai ser necessariamente do tipo PV. Então, a barra PV é uma barra que tem a potência ativa e a tensão especificada, né? Barras que não forem de referência e não tiverem a tensão controlada serão do tipo PQ, tá? Então se não for a referência e também não tiver nenhuma especificação lá dizendo que a tensão na barra tem que estar fixa em um valor determinado, então ela é uma barra de carga, do tipo PQ. As cargas normalmente são modeladas como tipo potência constante, tá? Porque dentro do sistema a gente tem três tipos de carga, né? Que é o conhecido modelo ZIP. A carga Z, que é uma carga de impedância constante, né? Que é, por exemplo, uma carga RLC, uma carga passiva comum. A carga de corrente constante e a carga de potência constante, né? O que seria uma carga de potência, né? Seria constante, seria por exemplo, uma lâmpada eletrônica, né? Uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada LED, né?
que mesmo uma pequena variação de tensão da entrada nela, ela consegue manter a potência, ou um motor de indução acionado por inversor de frequência também, uma carga de potência constante, né? E aqui a gente tem essa tabela aqui que é bem importante também, né, que seja anotada e que seja bem entendido isso daqui. Para cada tipo de barra, por exemplo, a barra de carga e a barra PQ. Tá? Como eu falei, para cada barra a gente tem 4 características, que é o P, o Q, a tensão e o ângulo de fase da tensão. A barra PQ, tá, ela tem esse nome porque a potência ativa e a potência reativa, né, a injeção de potência, elas são especificadas, elas são dadas no problema de fluxo de carga. Tá? E as incógnitas vão ser as outras duas grandezas que faltam, né, que é a tensão e o ângulo de fase. Para a barra PV, que é a barra de tensão controlada, ela tem a injeção de potência líquida especificada, né, e constante, né, esses valores aqui eles são constantes, e a tensão, o módulo da tensão também. Então, de incógnita sobram esses dois caras aqui. E para a barra referência, que só pode ser uma barra do sistema, né, ela tem esses dois caras que são especificados, que são dados, né, que é a tensão e o ângulo de fase. E aí as incógnitas para a gente vai ser a injeção de potência ativa e reativa para a barra referência. Então isso aqui é muito importante, né, que seja entendido para entender depois ali o equacionamento. Especificando um pouco mais ali, né, sobre o que são fisicamente, o que significa fisicamente essas barras, né, uma barra PQ normalmente são subestações de energia elétrica, a qual estão conectadas cargas do sistema elétrico, né, que são previamente conhecidas, então a gente tem que conhecer, né, porque num problema de fluxo de carga, como eu falei, na barra PQ eu tenho que dar o P e tenho que dar o Q, né, para resolver o problema. Então, é uma carga que é estimada, né, essa carga ela pode ser dividida em carga leve, média ou pesada, né, então pode rodar um fluxo de potência considerando carga leve, depois rodar outro fluxo de potência considerando uma carga um pouco maior na subestação, uma carga média, e também uma carga pesada, que é a carga crítica, né, como se fosse uma carga limite ali da subestação. Mas esse valor PQ aqui é um valor constante, né, uma potência constante. Barras PV são barras com geração capaz de controlar a tensão terminal, né, porque uma barra PV ela tem a tensão controlada, o V, e para isso é necessário que se utilize alguma técnica, como injeção de potência reativa, por exemplo, ou controle automático por controle de transformadores reguladores de tensão ou controle por TAP, né, transformadores com TAPs ali, que conseguem comutar automaticamente de modo a manter a tensão constante. Então esses são os métodos mais comuns, né? Injeção de potência reativa, transformadores reguladores de tensão ou controle por TAP. Né? Então é uma barra ali com algum gerador ali, algum elemento que consiga manter o V constante. E a injeção de potência ativa também é constante aqui na barra PV. E as barras de referência geralmente são barras ali de grande geração, ali, que pode estar associada, por exemplo, a um barramento infinito, né? Num problema de fluxo de carga. É uma barra que fornece a referência angular necessária à formulação matemática do problema de fluxo de potência, né? Precisa ter uma referência angular, e para tensão, né? Referência angular de tensão, e é usada para fechar também o balanço de potência ativa e reativa do sistema ali, que contempla as perdas ali na transmissão, que a priori não são conhecidas, né? A gente vai ter perdas ali no fluxo de potência nas linhas de transmissão, nos transformadores. Como essas perdas não são especificadas ali no problema, a gente precisa ter uma barra referência ali, que acabe assumindo ali o valor dessas perdas ali depois. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui, ó. Nesse sistema aqui, as barras 3 e 4 são barras de carga, PQ, então elas têm o P e o Q conhecidos ou especificados, né? E deve-se calcular V e θ. Então se a gente olhar aqui as barras 3 e 4, ó, a barra 3 e 4 ela tem essa seta que é a representação de uma carga, né? Que nem eu falei na aula passada, e não tem nenhuma geração nela, então elas só podem ser uma barra de carga, né? Uma barra que tem a injeção de P e Q conhecidos. As barras 2 e 6 não têm geração associados, né? Não tem carga nem geração, então elas são consideradas barras do tipo PQ, mas com P e o Q igual a zero. Então se eu olhar aqui para 2 e para 6, né, que são o secundário do transformador, por exemplo, eu não tenho nenhum gerador conectado nelas e também não tenho nenhuma carga. Então a potência gerada é zero, a potência consumida é zero, né, porque também não tenho carga. Então ela é considerada num problema de fluxo de potência uma barra PQ com a injeção de potência igual a zero. As barras 1, 5 e 7, então, são barras que têm conexão com o gerador, então a 1, a 5 e a 7, tá? São barras ali que podem ser PV, mas uma dessas três aqui tem que ser a barra referência, né? Como eu falei, uma barra do sistema ela tem que ser sempre a referência. E a barra de referência é uma barra de geração, então se a gente escolher, por exemplo, a barra 1 aqui como sendo a referência, a barra 5 e a barra 7 ali, que tem, se elas tiverem, né, a tensão controlada, né, especificada, elas vão ser barras do tipo PV, tá? A barra 5 e a barra 7. Então, referente a alguns tópicos referentes ao equacionamento, tá, de um problema de fluxo de potência, como apenas o estado de regime permanente da rede interessa, a gente utiliza equações algébricas, no modelamento do fluxo de potência,
que são suficientes para o modelamento estático da rede, né? Modelamento estático é o modelo de regime permanente, né? Porque problema de fluxo de potência não nos interessa ali, né, as alterações ali, os eventos transientes que ocorrem na rede, né? Isso daí só é interessante ali para estudos de estabilidade em sistemas elétricos de potência. Mas para fluxo de potência a gente só nos interessa o modelamento estático, né? O modelamento dinâmico ele é feito com equações diferenciais, ali é para estudos de estabilidade, e o modelamento estático ele é feito com equações algébricas ali, né? Que traduzem ali o estado de regime permanente da rede. Então, boa parcela da carga no sistema elétrico de potência constante, né? Lembra que eu falei que tem esses três tipos aqui? Mesmo para flutuações, para pequenas flutuações ali de tensão na rede, né? Logo que claro que se a tensão numa barra varia muito, né? O sistema de proteção atua e corta a carga, né? Mas pequenas flutuações de tensão, que são coisas normais ali que acontecem na rede, elas não, geralmente a gente observa ali que a potência consumida ela não sofre variação, né? Mesmo com a variação da tensão. Então, as barras de carga geralmente elas são barras de potência constante, tá? Que a gente vai ver. Que traz uma característica de não linearidade nas equações algébricas, né, de fluxo de carga. E como não é possível, em muitos casos, estimar uma impedância equivalente para uma barra de carga, admite-se uma potência líquida constante. Então, também pela essa questão da dificuldade de tu ter uma impedância equivalente, né, para uma barra de carga, tu acaba considerando ali que ela é uma barra com potência constante, né, independente da tensão variar um pouco, né, ou não, a potência é mantida constante. Os fluxos de potência ativa e reativa numa rede não estarão necessariamente no mesmo sentido, né? O sentido desses pode ser estimado observando o módulo e fase das tensões nas barras. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo onde tem uma potência ativa saindo do gerador em direção à carga, né? Aqui tem uma carga, e a potência reativa ela não necessariamente precisa ser gerada por um gerador, né? Ela pode ser gerada, por exemplo, por um capacitor. Se eu tiver uma carga RC aqui, por exemplo, ela está consumindo potência ativa desse gerador, mas pode estar jogando potência reativa aqui para a rede, né, aqui em direção ao gerador. Isso depende muito do contexto que a gente está falando também. Por exemplo, se for um gerador conectado a um barramento infinito, né, o controle da potência reativa é feito pela corrente de excitação do gerador. Né, o gerador sobreexcitado está fornecendo potência reativa, subexcitado está consumindo potência reativa. Se for um gerador conectado a uma carga e não um barramento infinito, né, um gerador isolado ali conectado a uma carga, então a potência depende da carga, né, não depende do gerador. Né, se eu alterar a corrente de excitação do gerador, eu vou estar alterando a tensão terminal. Né. Já no barramento infinito não, a tensão terminal é fixa e o ajuste na corrente de campo acaba ajustando ali a entrega de potência reativa. E outra questão interessante de observar aqui é que em redes elétricas de alta tensão, né, onde a impedância da linha aqui ela é predominantemente indutiva, a gente tem a maior sensibilidade entre a potência reativa e o módulo da tensão, entre a potência ativa e o ângulo de fase. Então, se tu observar ali, tu pode observando o nível de tensão das barras ali, mais ou menos tu pode saber estimar o fluxo de potência reativa, né? Então, se essa barra aqui ela tem um módulo da tensão maior que essa, normalmente tu pode dizer que o fluxo de potência reativa ele está indo dessa barra em direção à outra, e se essa barra aqui ela tiver com o ângulo de fase dela mais atrasado em relação a essa daqui, então o fluxo de potência ativa ele vai dessa barra aqui que está com o ângulo mais adiantado em relação à barra que está com o ângulo mais atrasado, né? Aqui a gente tem as duas equações ali de injeção líquida de potência ativa e reativa nas barras, tá? A injeção líquida de potência numa barra ela corresponde ao que é gerado na barra, se houver geração, menos o que é consumido na barra, né? Se houver carga na barra. Então é a potência gerada menos a potência consumida. As equações de injeção de potência ativa e reativa vêm da aplicação das leis de Kirchhoff das correntes nas barras, né? Então posso estar deixando na descrição ali, eu fiz uma aula onde a gente deduziu essas duas expressões aqui, né, a partir da injeção de corrente elétrica nas barras, mas enfim, essa é a potência P e Q especificada ali que a gente tem para as barras PQ, né? E a potência, essa potência líquida, né, a injeção de potência líquida, ela é o que é gerado menos consumido. Então se a gente olhar para essa barra aqui, a gente tem essa geração aqui, a gente tem o PG, né, PGK, e aqui a gente tem uma carga, né, que é o PCK. Então, potência consumida na carga e potência gerada. A potência líquida, né, que é a potência que segue adiante aqui para as linhas, é o que é gerado aqui menos o que é consumido. E essa potência aqui, ela é essa potência aqui dessa equação, ela é dada por essa expressão aqui. Tá? O mesmo vale para a potência reativa. Né? Se tiver uma potência reativa sendo gerada e uma consumida, eu vou ter a injeção de potência reativa líquida, que também é dada por essa expressão aqui. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem esse exemplo aqui onde eu tenho uma barra de geração, tá? Uma barra referência, que tem a tensão dada, um ângulo de zero, tensão especificada, e aqui a gente tem uma barra de carga, uma barra PQ, onde essa é a potência especificada.
Se a gente olhar aqui para a barra número 2, aqui ela não tem geração, ela tem só uma carga. Então qual que é a potência especificada ou potência líquida da barra 2, né? Injeção de potência líquida? É o gerado menos o consumido, né? O D aqui é de demandado, né? Poderia ser C, aqui eu usei C. Mas enfim, potência demandada. Então a gerada é zero, né? Não tem nenhuma geração. A consumida é 0,8 da potência ativa, vai me dar injeção de potência negativa, né? Menos 0,8. Para a potência reativa é a mesma coisa, não tenho nenhuma geração, tenho só um consumo de 0,4, injeção de potência reativa menos 0,4. Então é bem importante se familiarizar aqui com esses termos aqui, né, de potência, para depois entender ali o equacionamento do fluxo de carga. Na próxima aula continua ali com o procedimento, tá? A gente vai ver esse procedimento aqui que é o procedimento geral ali para problemas de fluxo de carga, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Aí eu explico isso aqui melhor ali na próxima aula. Então obrigado a quem assistiu, tá? Não esquece de deixar o joinha. Até a próxima aula, valeu!